Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Apocalipse, capítulo 20, o versículo é o 11, que diz assim: E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para ele. E vi os montes grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é da vida, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, né? O que eu venho entender dessa palavra? Lá em Romanos, a palavra de Deus nos diz, segundo Paulo, apóstolo, que nós somos salvos pela fé, né? Somos salvos pela fé em Cristo, pela fé no Evangelho, pela fé na palavra de Deus. Então, somos salvos pela fé. Mas aqui está dizendo explicitamente que os mortos vão ressuscitarem, né? É o juízo final. Está aqui no versículo 11, está dizendo, é o juízo final. Então os mortos vão ser julgados segundo as suas obras. E Jesus, dizendo para os seus discípulos, disse: eu vou para o Pai, eu vou para a casa do Pai, e eu vou preparar morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar uma delas para cada um de vós. Quer dizer, Jesus estava subindo aos céus, de onde ele já tinha descido, porque ele é o Filho de Deus, e ele disse que na casa do Pai muitas moradas, ele ia preparar uma delas para cada um dos discípulos e cada um de nós que cremos verdadeiramente, né? Então ele disse que ia preparar a morada. Mas se no livro da vida que tiver escrito o nosso nome, quando formos julgados, como está dizendo aqui, ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A salvação veio para todos, né? Primeiramente para os judeus. Como os judeus não aceitaram, Deus abrangiu para todos os que creem. A salvação é para todos que creem. Mas no grande dia, o juízo final, vai ter o dia que Deus vai abrir os selos, vai abrir os livros, o livro da vida, o qual está escrito o nosso nome. Quando cremos, batizamos e nos entregamos a Deus por Cristo Jesus, o nosso nome já está escrito no livro da vida. Só que as pessoas que não fazem isso, como vão ser encontradas no livro da vida? Que não creram que a salvação é pela fé. Então, mesmo assim, encontrando o nosso nome no livro da vida, diz que vai, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Vai ser chamado, cada um de nós vamos ser chamados, e Deus vai julgar conforme as nossas obras. Se eu sou salva, né, pela fé em Cristo, se eu sou salva pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus em Cristo, eu tenho que andar como Ele andou. Eu tenho que fazer o quê? Tudo que Jesus disse que fizesse, né? Ele vai ver, oremos uns pelos outros. Ele disse: orai por vós os seus santos, orai uns pelos outros, orai sem cessar, né? Orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se ele abrir o livro da vida e encontrar que vai estar escrito
Quantas vezes oramos, se oramos pelos nossos inimigos, né? Se ajudamos aos necessitados, fizemos juízo verdadeiro, né? Se não julgamos as pessoas se não julgamos erroneamente, o bom mesmo é não julgar, porque ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Se virmos que alguém está errado, oremos por ele. Ele disse: ore pelos os vossos inimigos, orai uns pelos outros. Ele vai ver todo isso. É obra, são os mandamentos de Jesus, né? Perdoar 70 vezes 7 são mandamentos de Jesus, né? Dar a quem te pede são mandamentos de Jesus. Então nós temos que, naquele grande dia, no juízo final, quando abrir os livros, que estivermos escritos e não tiver nenhuma obra de salvo, não tiver nenhuma obra de santo, não tiver nenhuma obra que fomos verdadeiramente santos e andamos em justiça, em amor, em retidão, né? Em bondade, em benignidade, se ele vai procurar todos esses frutos e não encontrar nenhum dia que andemos em benignidade, ele diz: aquele que não foi achado, esse não vai ser achado. Ou seja, tem uns que não vão ser achados escritos, porque não aceitaram e não creram, não vão ser escritos. Mas os que foram escritos e nada fizeram, ele vai ser como aquele que recebeu um talento. Deus vai tirar até o talento que tinha, que pensava que tinha, e vai dar o outro. Então Deus nos salva não é para ficar de forma incorreta, não é para andar na justiça. Deus nos salva para andar na verdade. Deus nos salva para andar em retidão, para andar como Jesus andou. Deus nos salva para salvarmos os outros também. Irmã, você já salva os outros? Não, eu não salvo os outros, mas eu prego a salvação para os outros, para que eles creiam, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que Deus o Pai venha assim os perdoar em Cristo Jesus, para que eles sejam salvos. Eu não salvo, mas eu ensino o caminho, que o caminho é Cristo. Eu ensino o caminho, o qual Deus prometeu lá em Isaías 35:8. Eis que eu farei um caminho que o imundo não passa, né? E até os loucos não vão errar. Então eu tenho a obrigação de ensinar esse caminho, o caminho da vida, o caminho que é Cristo. Eu não digo que é vida só aqui na terra, mas vida nos céus. Jesus mesmo disse: assim na terra como nos céus. Por isso que eu luto em dar sempre uma palavra, para que as pessoas se conscientizem e venham andar, trilhar o caminho da retidão, da justiça, porque não perderemos jamais. Tudo isso vai estar acumulado para o dia do juízo final, porque tem o dia do juízo final. Não sei se é o dia, porque aqui está dizendo que é o dia, né? Então, para todas as nações, para toda a humanidade, né? Não sei se vamos ser julgados antes ou depois, né, da conclusão de todas as coisas, mas sei que um dia nós vamos entrar diante do juiz supremo, do Todo-Poderoso. Por isso nós temos que andar em justiça, em amor, em retidão, andar segundo a sua vontade, andar com os frutos do Espírito Santo. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.